Bom dia. Hoje vamos dar continuidade, né, à aula prática. Então, foi passado uma atividade prática para vocês estarem realizando. Essa atividade prática, nós havíamos combinado, né, que hoje seria a apresentação, né, para que vocês mostrassem como que vocês conseguiram executar a prática de vocês, para que eu pudesse corrigir, né? Mas como não há presença, né? Então eu vou repassar e vou colocar aqui alguns pontos, né? Para a gente retomar e depois, né? Em prol dessa prática, eu vou passar um vídeo, né? Justamente para a gente entender o porquê, né? Da importância dessa avaliação, né? Alguns de vocês me mandaram, né, a avaliação que fez com a mãe, né, que fez com o colega, com o companheiro que mora aí com vocês, tá? Mas eu vou repassar aqui, então, para a gente rever alguns pontos, né? Então, a gente vai ver no final o vídeo do Tai Chi Chuan, e aí a ideia dessa avaliação é justamente para a gente conseguir identificar o quanto o paciente é capaz de fazer essa atividade, né? Então, a gente, a proposta da aula prática, né, era que vocês avaliassem o equilíbrio, né? Então, no vídeo a gente vai ver o quanto é necessário o equilíbrio para essa atividade. Era para ser avaliado através da escala de Berg, né? Vocês avaliaram através da escala de Berg. Então, é uma escala que contempla aí 14 tarefas, e cada tarefa sendo pontuada de 0 a 4 pontos, tá? Sendo que a melhor pontuação, ela vinha para indicar justamente o quê? Um bom equilíbrio, né? Então, eu pedi, né, que vocês tivessem cadeira, relógio, fita métrica, régua, escadas, para que a gente pudesse avaliar o equilíbrio do paciente. Deixa eu admitir aqui. Do paciente. Então, a escala, né, ela, no primeiro item, né, ela ela tem a função de avaliar o equilíbrio do paciente na posição sentada para a posição em pé, né, permanecer em pé sem apoio, permanecer sentado sem apoio, na posição em pé para a posição sentada, transferências, permanecer em pé com os olhos fechados e permanecer em pé com os pés juntos, né? O sétimo item. O oitavo item era alcançar a frente, né? Com os braços estendidos. O nono, pegar um objeto do chão. O décimo, virar-se para olhar para trás. Girar 360 graus. Posicionar os pés alternadamente no degrau, por isso a necessidade da escada, permanecer em pé com o pé à frente e, por fim, permanecer em pé sobre um pé, né? Então, são 14 itens, vou voltar aqui, né? Na frente de cada item, a gente iria, vocês têm que colocar, então, a pontuação observada, né? De 0 a 4. Então, foi aquilo que eu expliquei para vocês para que quando vocês praticassem. Então, são 14 itens, né? Na frente de cada item vai uma pontuação. Então, não é o item 1, por exemplo, não é somente avaliar a posição sentada para a posição de pé, né? Tem aqui sub-itens, que eu vou repassar aqui, que tem a intenção de
pontuar de 0 a 4. Então, vamos lá, ó, no item 1, como que a gente avaliaria, né? Então, da posição sentada para a posição em pé, que é o item 1, a gente avaliaria em 4 quesitos, né? Então, a gente pede para o paciente sentar, né, e levantar. Por favor, levante-se. E à medida que ele levante, à medida que ele levanta, né, a gente tenta, pede para que ele tente não usar as mãos para se apoiar, né, para de fato a gente conseguir analisar como que ele executa esse movimento. Sendo então que, se ele for capaz de levantar sem utilizar as mãos, né, e estabilizar-se, ele já tem a nota máxima, que é o 4. Mas ele é capaz de se levantar, né, independentemente, porém, ele precisa de um apoio, ele precisa da mão. Então, ponto 3, é capaz de levantar utilizando as mãos após diversas tentativas, né? Então, quer dizer que ele consegue, mas com aí um grau de dificuldade evidente. E necessita de ajuda mínima para levantar-se ou estabilizar-se, né? Ponto 1. Ou, né, ele não pontua nada, quer dizer que ele necessita de ajuda moderada ou máxima, né? Para conseguir levantar. Então, a proposta era justamente vocês fazerem dessa seguinte forma, né? Avalia essa posição no item 1. Ah, então eu avaliei minha mãe, por exemplo, né? Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não pode estar saindo, estar entrando em contato com outras pessoas por conta do isolamento, né? Então, era para vocês praticarem aí em casa mesmo. Então, eu fui lá, avaliei minha mãe, por exemplo, e vi que ela é capaz de se levantar independentemente, mas ela precisa das mãos, né? Então, nota 3. Então, eu volto ali para minha ficha inicial e coloco aqui 3, né? Aí, o item 2, permanecer em pé sem apoio. Qual que é a instrução? Né? Pedir para que ficasse de pé por 2 minutos sem apoiar. Ah, mas isso é muito fácil. Então, esse é o segredo do equilíbrio, né? O equilíbrio, o fato da gente conseguir andar, levantar, executar as atividades do dia a dia, a gente não para analisar o quanto e como elas são executadas, né? Então, às vezes, né, para alguns de vocês que fizeram, já é perceptível esse número, essa dificuldade, né? Justamente porque a gente, ao analisar detalhadamente, como por exemplo, ficar 2 minutos, né, em pé sem apoiar, já traz aí para a gente, então, um indício do quanto é deficitário o nosso equilíbrio, né? Então, a pessoa, no caso, a pessoa que vocês avaliaram, né, ela foi capaz de permanecer em pé, né, com segurança por 2 minutos. Né, na verdade, ela foi capaz de permanecer em pé, né, por 2 minutos, mas assim, eu tive que ficar de olho, porque eu percebi que ela deu uma tutubiada, né, ela deu uma falseada. Então, eu achei que era melhor eu ficar de olho, supervisionando. Não, ela é capaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio, né? Então, ela já pontua bem menos aqui. Ela tem a necessidade de várias tentativas para permanecer em pé por 30 segundos sem apoio. Então, realmente, aqui já está bem evidente o grau de dificuldade, né, para estar executando esse movimento que até então parece ser simples. Eu vou tentar tirar aqui essa... Ah, consegui. Não consegui. Pronto. Né, por 30 segundos sem apoio. E aí, ela não é capaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio. Então, quer dizer que aí eu já tenho uma pontuação muito baixa
que indica um índice muito alto de déficit de equilíbrio, né? Então, se o paciente ele for capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, eu dou lá, né, o número total de pontos, né? No item 3, né, ele dá continuidade a essa avaliação, que permanece ainda avaliando ali até o número 4, tá? Então, é uma escala que avalia o equilíbrio, né? É uma escala que eu consigo dizer o quanto o meu paciente consegue acompanhar essa atividade do Tai Chi Chuan, né? Que eu, como eu havia dito no começo da aula, que eu vou passar um vídeo para vocês terem uma noção, né? Não é um vídeo pessoal meu, direitos autorais da internet, mas, né, não é somente para essa prática. Então, à medida que a gente vai avaliando o paciente, né, eu não pretendo trabalhar com Tai Chi Chuan, mas essa é uma escala que ela avalia equilíbrio. Então, ela consegue predizer, né, é um preditivo aí, do quanto o meu paciente tem risco de quedas, por exemplo. Né? Ela é muito usada em idosos. Vocês vão ter uma disciplina chamada Saúde do Idoso. E ali eu consigo, então, dizer quais as chances, né, que aquele paciente tem de cair. E isso é importantíssimo, porque à medida que eu vou identificando, eu consigo trabalhar, né? Então, eu consigo evitar essas quedas. Algumas quedas, elas são fatais. Professora, eu nunca ouvi falar de alguém que tenha morrido por conta da queda. Quando eu digo fatal, é porque às vezes ela traz uma incapacidade, né? A pessoa ela acaba se limitando, às vezes por conta, né, da queda ter sido realmente grave, ter fraturas, né, ter trazido ali um imobilismo, e às vezes também pelo psicológico, né? Vocês já devem ter visto idosos andando com bengalinhas, por exemplo. E aí, né, talvez vocês não tenham perguntado, óbvio, né, mas a partir de agora, né, já que a gente está falando de prática, né, se você parar e perguntar qual o motivo, né, do uso da bengala, às vezes foi uma queda, né, eles não têm nada físico, eles não têm nada que justifique, né, o uso de um dispositivo de auxílio à marcha. Ele somente gerou ali, né, um receio psicológico, né? Então, ele, por conta desse déficit de equilíbrio, ele acaba, então, optando, né, por usar a bengala mesmo sem a indicação. Entendem? Bom, aí eu vou lá para o item 3, né, retomando aqui com vocês. Foi como eu disse, era para vocês estarem apresentando hoje, né, mas eu vou corrigir aqui. Ou permanecer sentado, sem apoio nas costas, mas com os pés apoiados no chão, num banquinho, né? Então, eu peço ao paciente, né, que fique sentado, sem o apoio, né, e cruze os braços por 2 minutos, né? Então, ele consegue permanecer, né, com segurança e firmeza pelos 2 minutos, eu dou a nota máxima. Mas eu já observei que ele consegue, mas eu preciso ficar de olho, porque parece que ele está ali desequilibrando, né? É discreto, mas eu preciso observar. Então, eu dou a nota 3. Ele é capaz de permanecer, né, sentado por 30 segundos apenas. Então, quer dizer que eu já tenho ali uma pontuação bem mais reduzida. Ou ele é capaz de permanecer sentado sem o apoio nas costas somente por 10 segundos, né? Ele tende a inclinar o tronco para frente, ele tende a inclinar o tronco, né, ou para as laterais. E aí, por fim, né, ele é incapaz de permanecer sentado com apoio por 10 segundos. Né? Então, o fato de eu estar tirando o centro da gravidade, né, ali do quadril, que é o nosso ponto, né, de equilíbrio, não anula esse déficit de equilíbrio, né? Então, essa é uma forma de eu continuar avaliando o quanto, né, esse paciente tem aí o risco
risco de queda, né? No caso aqui, a proposta é avaliar se ele é capaz, né, de se inserir dentro do nosso programa de Tai Chi Chuan. No item 4, né, eu avalio a posição dele de pé para a posição sentada, né? Então, ele está lá de pé e eu peço para que ele sente-se, né? Então, ele consegue sentar, né, sem usar as mãos? Se vocês começarem a observar, nós, né, que aparentemente não temos nenhum déficit de equilíbrio, nós precisamos, né, de ter uma direção, de ter uma guia. Então, a mão, ela vem justamente para nos auxiliar nesse sentido, né? Então, a gente vai sentar, a gente está colocando ali a mão para poder sentar com segurança, né? E isso já indica ali que a gente tem um equilíbrio, não digo alterado, mas já tem ali uma certa falta de segurança, né, em relação à noção do espaço, né? É uma questão proprioceptiva. A propriocepção é a relação do corpo perante o espaço, né? Então, eu pontuo 4, né? Mas, por exemplo, ele controla, ao sentar, ele controla essa descida, né? Esse movimento de sentar, mas ele precisa de pôr as mãos. E 2, ele utiliza a parte posterior das pernas, né, contra a cadeira para controlar essa descida. Então, aí já dá para perceber que tem realmente uma dificuldade, né? Eu pontuo, né, se ele senta independentemente, né, mas tem descida sem controle, e 0, né, ele realmente precisa de ajuda para sentar. Então, aqui eu já consigo dizer o quanto está comprometido o equilíbrio. Percebam, né, para quem fez a avaliação, isso, um item isolado, ele não me dá um diagnóstico, né? Então, a gente tem esses 14 itens, né? Dentre esses 14 itens, os subitens, justamente porque é através da soma de todos eles que eu consigo apontar com certeza esse déficit, né? Então, a transferência. Professora, eu resolvi fazer o mesmo teste, não tinha ninguém aqui para eu poder fazer, eu fiz eu mesmo, né? E eu tive dificuldade para fazer transferência, né? Então, por exemplo, eu arrumei lá as 2 cadeiras, né? Uma perpendicular à outra, para conseguir fazer a transferência. E aí, né, eu fui fazer a transferência de uma cadeira para outra, né, com um apoio de braço e sem o apoio de braço. E aí eu não consegui fazer. Eu tenho algum problema em relação ao equilíbrio? Então é isso que é o ponto que eu queria chegar. Quando a gente tem os 14 itens, né, lá no comecinho, vou voltar aqui bem rapidinho, eu tenho o quê? O total da pontuação. Então, o total da pontuação que vai me dizer realmente se eu tenho problema de equilíbrio. O fato de eu ter feito o item 5 apenas, né, e ter dado 0, não quer dizer que, né, perante a minha escala de equilíbrio funcional de Berg, não quer dizer que eu tenha alteração de equilíbrio, né? Então, vai ser a soma de todos esses itens que lá no final vai me dizer, não é uma avaliação, é uma avaliação, porém não é um diagnóstico, né? Mas é um indicativo do quanto esse desequilíbrio, né, pode ser prejudicial, trazendo ali, então, riscos de queda, risco de problemas, né, para independência, né, a pessoa começa a ficar dependendo de auxílios, né, seja de auxílio dispositivo à marcha, como de auxílio, né, de pessoas para estarem ali presente no dia a dia, tá?
Então, o fato de eu ter tirado uma nota baixa, né, por exemplo, no item 5, que é a transferência, não quer dizer exatamente que eu tenho ali problema de equilíbrio, é a soma de todos esses itens, tá? Então, o item 6, por exemplo, né, a proposta é permanecer em pé, sem apoio, com os olhos fechados. E o barulhinho de que tinha alguém entrando. A norma. Entrou e já saiu. Então, permanecer em pé, sem apoio, com os olhos fechados. Entrou de novo, vamos lá. Acho que ela tá com problema de internet. Acho que ela desistiu. Enfim. Então, permanecer em pé, sem apoio, com os olhos fechados, né? Então, como que deveria ser feito? Pedir para o paciente ficar em pé, né? E fechar os olhos por 10 segundos. E fechar os olhos por 10 segundos, né? Então, a proposta da atividade, né, é conseguir observar o como a pessoa, né, o paciente, no caso, né, vocês devem ter feito aí com pessoas que estão morando com vocês, né, que não são pacientes, mas aí já é uma forma até, às vezes, da gente ter um famoso achado, né? Então, eu pedi para que ela ficasse em pé e, né, e fechasse os olhos. Então, ela foi capaz de permanecer em pé, né, pelos 10 segundos, sem nenhum déficit de equilíbrio, né, ficou segura? Ficou. Então, eu ponho ali 4 pontos. Não, mas eu percebi que ela começou a inclinar para os lados, eu preferi ficar olhando, mesmo que 10 por segundo. Então, quer dizer que ela executa, mas precisa de uma supervisão, né? Por que você ficou supervisionando? Porque você ficou com medo dela cair, né? Então, eu já não consigo dizer com certeza que o equilíbrio está 100% aqui, tá? Então, a capacidade de permanecer em pé, né, com os olhos fechados, foi muito rápida, né? Ela conseguiu ali no máximo 3 segundos e já desequilibrou, né? Então, eu já pontuo bem menos, é praticamente a metade, né? E ela não foi capaz, né, de permanecer com os olhos fechados, né, nem por 3 segundos. E eu não pontuo nada caso, né, ela necessite de ajuda para não cair. Então, percebam o quanto é importante essa avaliação, né? Então, o paciente de pé, se ele fecha os olhos, né, ela precisa de um apoio, a pessoa precisa de um apoio para não cair, realmente ali o déficit de equilíbrio, ele é passivo, né, ele é ali questionável, né, então a gente tem que observar, porque isso é um grande fator, né, somado aos outros, para que eu tenha cautela, por exemplo, se é uma pessoa independente, né, que precisa sair para trabalhar sozinha, né? Então, esse item somado aos outros me traz aí uma certa... a palavra certa não é preocupação, me traz, então, uma observação, né, em relação a essa pessoa, né? Então, tem ali alguma cautela, né? É óbvio, como a gente acabou de falar, não é o item separado que vai me dizer o déficit de equilíbrio, né? É a soma de todos eles. Mas eu já tenho ali, então, algo para ser trabalhado, para ser tratado, né? Então, o item 7 fala, né, justamente sobre permanecer em pé, né, sem apoio algum, e os pés juntos, né? Então, vocês deveriam solicitar, né, ao paciente de vocês para que ficassem, né, de pé, com os pés juntos, né, sem apoiar. Então,
conseguiu fazer e ficou lá 1 minuto, nota máxima, né? Porém, se foi capaz de posicionar os pés juntos, né, independentemente, né, de permanecer por 1 minuto, mas eu precisei supervisionar, eu já desconto ali um pouco, né, dando 3. E por fim, né, ela é capaz de se posicionar com os pés juntos, mas só fica 30 segundos. Então, percebam, né, ali eu estou pontuando a metade, porque ele executa, mas o tempo para que ele consiga executar, né, reduziu a metade. Se ele necessita de ajuda para posicionar, né, mas é capaz ainda de executar o movimento, nem que seja por 15 segundos, eu ainda dou um pontinho, né? Agora, se ele é incapaz de permanecer nessa posição, né, ou às vezes ele até consegue ficar, mas não chega a 15 segundos, então vocês deveriam dar a nota 0, né? Por isso que eu queria que vocês apresentassem para eu ir corrigindo. Então, às vezes tem essa dúvida, professor, ele conseguiu ficar nessa posição, então eu vou dar 0? A proposta é justamente que ele fique nessa posição minimamente por 15 segundos, né? O fato de somente se colocar nessa posição, né, quer dizer, então, que eu tenho outros itens, né, outras notas para indicar o quanto está deficitário esse movimento. O 8º item, né, que era alcançar a frente com o braço, né, eu achei que fosse gerar alguma dúvida nesse item. Então, qual que é a instrução? Né, levantar o braço a 90 graus, né, então o paciente estica os dedos, né, e tenta alcançar a frente o mais longe possível, né, então uma forma um pouco mais ilustrativa, né, um pouco mais didática, né, quando possível, pedir ao paciente para usar ambos os braços, né, para que ele faça o quê? Não rode o tronco, né, não realize uma rotação do tronco. Então, se ele pode avançar à frente, né, por mais de 25 centímetros, eu tenho que medir, né, eu tenho uma noção, né, 25 centímetros é um deslocamento importante, e ele o executa com segurança, eu dou a nota máxima, né, ele pode avançar à frente mais do que, né, 12 centímetros, eu tenho que saber exatamente, mas proporcionalmente, né, 12 centímetros, um pouco maior que um celular, ele só conseguiu isso, né, mas ele fez com segurança. Dou uma nota mais baixa, né, porém proporcional, né, ele pode avançar à frente, mas são 5 centímetros, né, ele pode avançar à frente, mas ele necessita de uma supervisão, né, quer dizer, ele pode avançar, e, né, eu praticamente não pontuo, né, seria ali a nota 0, se ao executar esse movimento, eu vejo que ele perde o equilíbrio só de tentar, né, e ele precisa de apoio. Então, a nota seria a nota mínima, né, o pegar o objeto do chão a partir de uma posição em pé, né, então ele está de pé, nós mesmos, né, se Tatiana, se eu vou pegar alguma coisa ali do chão, né, normalmente eu ponho uma mão ali na parede, eu ponho a mão em algum lugar, né, ou se eu não tenho nenhum lugar para apoiar, eu faço o quê? Eu dobro bem os meus joelhos, né, normalmente, para que uma mão apoie no chão e a outra pegue, eu já estou nesse ponto, né, então a ideia era da posição em pé, né, então a gente daria o exemplo aí do chinelo, do sapato, né, que está na frente dos pés. Então, ele é capaz de pegar o chinelo com facilidade, segurança? Então, a professora, ela fez, mas ela colocou ali a mão no chão. Eu ainda estou na nota 4, né, porque eu peguei com facilidade, com segurança. Porém, né, se alguém achasse que eu pudesse cair e precisasse ali supervisionar, né,
já está tirando um pontinho. É incapaz de pegá-lo, né? Mas se estica, né? Até ficar de 2 até 5 centímetros do chinelo, mantendo o equilíbrio independentemente, né? Então, óbvio, né? Dá para perceber que tem uma dificuldade aí, mas, né? Eu não vou dar uma nota baixa justamente porque o movimento ele é executado, né? Com ressalvas, mas é executado. Então, eu dou 1, né? Se for incapaz de pegá-lo, necessitando de supervisão, né? Enquanto está tentando, e não dou nota nenhuma, no caso, dou nota 0, né? Se for ali perceptível que não é capaz, né? De tentar, necessita de ajuda para não cair no chão, tá? Então, mais um subitem, né? Que vai me trazer uma nota para eu colocar lá naquela avaliação geral, para que no final, ao ser somado, me identifique, né? Me indique o quanto deficitário está o equilíbrio desse meu paciente, né? Então, a proposta aqui era justamente para ver se eu conseguia incluí-lo dentro do Tai Chi Chuan, né? Como eu falei, no final eu vou passar um vídeo para vocês verem o quanto é importante a avaliação desse equilíbrio. Mas não é somente para isso, né? Então, se eu vou trabalhar com idoso, com neuro, né? Eu preciso, antes de fazer a minha terapia, né? Ou seja, de indicar os meus exercícios terapêuticos, uma avaliação, para ver o quanto ele é capaz realmente de executar aquilo que eu estou propondo, né? Ao invés de ajudar, eu acabo, então, atrapalhando, vamos pensar assim, né? Então, o item 10, né, eu peço para olhar para trás, por cima do ombro, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Enquanto ele está ali de pé, né? Então, ele está ali de pé, sem tirar os pés do chão. Então, eu peço para que ele olhe, né, para trás, né, ou seja, para mim, por cima do seu ombro. Então, primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo, ou vice-versa. E eu observo, né, que ele olha para trás, né, com uma boa distribuição do peso, né, que ele consegue executar bem o movimento. Então, eu dou a nota máxima, né, porém ele olha para trás e eu percebo que é somente de um lado, né, o lado contrário parece que ele demonstra um certo ajuste corporal, né, quem fez e não, né, e o paciente aí não teve a pontuação 4 deve ter percebido isso, né, ele vira somente para os lados, né, mas mantém o equilíbrio, ele necessita, né, de que haja uma supervisão para virar, ou, né, eu dou ali a nota mínima, caso, né, eu perceba que ele necessita de ajuda para não perder o equilíbrio, para não cair, né, então, o corpo humano, ele é todo coordenado, né, a gente tem os grupos musculares que agem, como eu havia dito, em grupo, para que traga ali, então, uma estabilidade, tanto estática quanto dinâmica, né? Quando a gente fala dinâmica, por exemplo, o caminhar, os grupos estão em movimento, né? Então, um compensa o déficit, caso haja, do outro, né? Então, em movimento é mais, não é nem mais imperceptível, em movimento fica um pouco mais difícil de perceber, né, as alterações do equilíbrio, coisa que no movimento, na verdade, na situação estática, parada, né, fica mais fácil de identificar justamente porque está parado, né, então se não consegue deixar, né, o movimento bem executado ali estaticamente, quer dizer, então, que eu tenho uma desarmonia, né, entre a ação desses grupos musculares, seja por qual motivo, né? Vocês ainda vão ter muita disciplina específica, né? Foi como eu disse, vocês vão ter
neuro, vocês vão ter saúde do idoso, né, saúde da mulher, porque gestação é uma dessas situações, né, vão ter ali várias disciplinas, né, que cabe aí a escala de Berg, né, para a gente estar avaliando. Aqui, por exemplo, na primária, a ideia mesmo é para inserir o nosso paciente dentro do grupo de Tai Chi Chuan, tá? Então, o 19º item, né, que era girar em 360 graus, né, então, gira completamente ao redor de si mesmo, né, então, é uma avaliação simples, né, eu até brinquei, mas não deixa de ter um ponto aí de fundamento, que é, às vezes, a gente mesmo pode estar, né, fazendo por curiosidade para ver o quanto o nosso equilíbrio está comprometido. Claro que, né, algumas coisas vai deixar aí dúvida, né, porque é alguém que tem que estar avaliando, mas algumas coisas a gente já consegue perceber que tem dificuldade. Talvez eu não consiga identificar exatamente, né, a minha pontuação, mas eu consigo perceber que eu tenho dificuldade para virar, né, girar ali em 360 graus, né, ao redor de mim mesmo, né, aí eu paro, giro completamente, né, ao redor, no sentido ao contrário, né, então eu consegui, né, sem nenhum problema, né, a minha pausa foi em torno ali de 4 segundos ou menos, tudo bem. Ai, professora, eu fui fazer, mas eu observei, né, que eu consegui fazer só de um lado, né? Então, a gente já consegue se auto aí diagnosticar, né? É capaz de girar em 360 graus com segurança, né? Mas eu tive que ir bem devagar. Não é o esperado, né? Ou eu precisei, né, de uma supervisão. Aí eu já não consigo, né? Se eu estiver sozinho, né? Alguém para me dizer, para me orientar, né? Uma orientação verbal. E zero, né, quando precisa de ajuda para girar, não, ele não consegue. Então, né, a nota mínima aí. O 12º item que eu pedi para vocês praticarem, né, que era posicionar os pés alternadamente, né, no degrau ou banquinho, enquanto permanecesse em pé, né, sem o apoio, né, então, cada pé, né, era para, eu escrevi errado, né, coloquei toque, mas era trocar, né, troque cada pé alternadamente, né, do degrau, né, e continue até que cada pé tenha tocado aí o degrau pelo menos 4 vezes, né, eu fiz isso tranquilamente, meu paciente fez isso tranquilamente, né, 8 movimentos em até 20 segundos, tá ótimo, nota máxima, né, mas não, ele teve ali uma capacidade de permanecer em pé e completar os 8 movimentos, mas foi mais lento, né? Passou ali dos 20 segundos. E uma capacidade de completar só 4 movimentos, né? Mas ele conseguiu, nem precisou de ajuda. Então, eu pontuo a metade, mas pontuo. Ele foi capaz de completar mais do que 2 movimentos, só que com ajuda. Poxa vida, né? De 4, no caso de 8 movimentos para 2, realmente a nota aí, mas ele executou, enfim, né, aí a nota realmente cai, né, e o zero, no caso, né, dele ser incapaz de tentar, né, ele não consegue sequer dar o start, né, e se ele tenta, ele pede o quê? Uma ajuda, para me dar a mão, porque eu vou cair, né, então, realmente ali a nota vem a ser zero, né? Para quem praticou, fez a atividade, né? Às vezes até surpreende, né? Porque a gente não espera, né? Que a pessoa apresente essa dificuldade. O penúltimo item, né? Que era permanecer em pé, sem o apoio, com o pé à frente. Então, coloca um pé diretamente à frente do outro, né? Na mesma linha, né? Não é somente
na frente, tinha que colocar na mesma linha, né? Então, eu dou 4, né, quando é capaz de colocar, né, um pé imediatamente na frente do outro, e se permanecer ali por 30 segundos. Eu tiro um ponto, né, caso ele consiga fazer isso, né, porém, né, ele faz, né, levemente, né, ele não faz imediatamente, né, ele não faz tão pronto, né, quanto na nota máxima, né, eu tiro um pontinho, ele tem, digamos que um time aí para se ajustar, mas ele consegue, né, dou 2, né, se ele é capaz de dar um pequeno passo, ele não conseguiu, né, colocar ali um pé na frente do outro, se alinhar, mas ele conseguiu e manteve, né, por 30 segundos. Ou, no caso dele necessitar da ajuda, até mesmo para dar o passo. Mas eu, né, dei uma mãozinha ali, ele fez, né, o alinhamento de um pé na frente do outro, mas não fica mais que 15 segundos. Então, realmente está com uma dificuldade, né? Por mais que ele conseguiu, ele precisou da ajuda, né? E no máximo que ele conseguiu se permanecer na posição foi por 15 segundos. E eu dou 0, né? Quando eu percebo, então, que ele perdeu o equilíbrio ao tentar dar um passo, né? Para ficar nessa posição, né? E então ele nem consegue ficar. Então, eu dou nota 0. E aqui o último item, né, que é permanecer em pé sobre uma perna, né? Então, ele fica em pé sobre uma perna, né, o máximo que puder, sem se segurar. Então, né, é capaz de levantar uma perna independentemente, né, e manter por mais, né, do que 10 segundos. É capaz de levantar uma perna independentemente e manter por 5 a 10 segundos, né? Ele levanta uma perna e mantém por mais do que 3 segundos, né? Ele tenta levantar a perna, mas é incapaz de manter, né? Por 3 segundos, embora ele permaneça, né? Em pé independentemente. E ele não é capaz de tentar, né? Ele necessita de ajuda para não cair, né? Então, todos esses itens que a gente avaliou, eu vou somar, né? Então, eu venho aqui, vamos colocar, vamos dizer que a maioria foi 2, né? Então, eu, no meu checklist, né, no meus subitens, para ficar mais fácil aqui a correção, né? Todos foram 2, tudo bem? Então, quando eu volto aqui, não quero matar ninguém de labirintite, não. Vou voltar rapidinho para ficar mais fácil, né? Então, o item 1, 2, 2, 2, 3, 2, né? Vamos dar o exemplo aqui de 2 em tudo. Tirou 2 em tudo, né? Então, eu tenho que voltar para essa folha inicial, né? Deu 2 tudo. Então, quer dizer, vamos voltar lá para o meu resultado final. Então, quer dizer o quê? Que ao somar, né, então são 14 itens, todos foram pontuados com 2, quer dizer, então, que a soma foi 14. Ah, mas ele fez tudo, né? Ele fez tudo, vamos dizer assim, pela metade, né? Então, quer dizer que a pontuação dele foi menor que 36. Então, eu tenho 100% de risco de queda. Né? Esse meu paciente, embora a ideia, né, dessa prática seja ali para inserir dentro do programa do Tai Chi, né, Chuan, foi como eu havia dito, é uma escala, a escala de Berg, ela é muito utilizada, né, para várias áreas da fisioterapia, né, então, principalmente na saúde do idoso, né, que eu estou repetindo aqui, e da neuro, por quê? São pacientes que têm dificuldades, né, e um idoso, ele não pode cair, né, não é que ele não pode, ninguém pode, na verdade, mas um idoso, quando ele cai, não é como pessoas que estão ali na adolescência, né? Ah, caiu, levanta e não gera traumas, né? O idoso, por mais que ele ainda
tenha um bom condicionamento físico, né, tenha musculatura, quando ele começa a cair, né, percebam, a musculatura tá boa, mas o equilíbrio tá prejudicado, ele começa, então, a se restringir, né, ele acaba não executando as atividades do dia a dia por medo, né, e isso é grave, justamente porque aí sim ele vai começar, né, ao deixar de executar algum movimento, aí sim ele vai começar a ter o quê? Problemas musculares, porque eu não estou mais usando a minha musculatura, então é um efeito cadeia, vai piorando, né, então eu tenho 100% de risco de queda, né? Se a minha escala, né, ao ser pontuada, deu um item abaixo do que eu deveria ali ter como um número maior, tá, gente? Acabei me perdendo aqui no raciocínio. Dos que estão presentes, vocês chegaram a fazer atividade prática, né? Eu vi que começou aí só com o Vinícius, eu dei um bom dia pro Vinícius, ele não me respondeu, né? Mas tá aí a Respondi nota. sim. Oi? Eu respondi sim. Ah, eu já tava aqui chateada, falei, o que eu fiz pro Vinícius? Ele não quer falar comigo? Tô brincando. Vocês chegaram a fazer essa prática que eu pedi, né? Eu tô aqui corrigindo, né? Nem sei se realmente é aí alguma dificuldade, né? A Norma, a Pamela, alguns me mandaram, mas eu não lembro aqui de cabeça, né? O Vinícius eu sei que não me mandou. Vocês chegaram a fazer? Você fez? Você teve alguma dificuldade? Qual foi a nota que você deu para o seu paciente? Conta um pouquinho pra gente. Eu fiz comigo mesmo. Ah, Eu e aí? só tive dificuldade nos dois últimos, porque eu tenho problema no pé. Eu machuquei o pé. Aí eu Ah, perdi o equilíbrio nos dois últimos. então você não tem riscos de queda. Assim, desculpa, né? Mas a gente está aqui em amigos. O que você tem no pé, só para eu entender? É que eu faço jiu-jitsu. Aí meu pé. Aí eu machuquei o pé no campeonato. Mas você tratou, não tratou? Tá machucado ou tá com alguma sequela? Sequela. Ah, não Ele, acredito. aí ele dobrou no meio. Aí às vezes dói ainda. Aí você chegou a fazer cirurgia, Não, só tomei medicação. imobilizou. Uhum. Quando foi isso? Foi. Tem um ano já. Ah, então não era para estar. Então aí já tem aí um déficit de equilíbrio, não era para estar ainda com alteração, né? Quando a gente voltar, você vai ser até Mas aí um exemplo para a gente poder estar avaliando, porque em um ano já não era mais para estar te prejudicando, como por exemplo na execução desses dois últimos itens. é mais no frio, que às vezes fica Tem. congelado. Oh, meu Deus, quantos anos você tem? Você tem uma voz de criancinha. 19. É um bebê, podia ser meu filho. Não, aí quando a gente voltar, a gente vai dar uma olhadinha nisso, tá? A Pamela, a Norma, vocês fizeram? Bom dia, professora. Bom dia, meu amor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu fiz a minha, só não mandei. Ah, então vamos falar aí um pouquinho, né? Eu fiz aqui a correção, né? Me fala como é que foi a sua avaliação. Ixi, acho que eu tô parecendo velha, porque fui mais ou menos. Ai, desculpa, né? E o pior é que eu não posso rir, eu tô gravando, isso pode ser usado contra mim? Tô brincando. Mas Não. como é que foi? Me fala, quais foram os pontos de dificuldade? Ó, as minhas 4 primeiras, eu fui bem. Na transferência, eu não fui. Eu quase me apoiei para fazer transferência. Isso foi uma novidade para você, né?
que às vezes eu acho que eu tô mais no hábito de, quando for transferir de um lugar para o outro, eu me apoiar. Permanecer em pé com os olhos fechados, eu fui bem. Pelo menos isso. Permanecer com os pés juntos também fui bem. Alcançar os braços com os braços estendidos também fui bem. Pegar o objeto também fui bem. 4, ambas. Virar-se para trás não fui, porque parece que eu ia perder o equilíbrio. Girar 360 graus, péssima. Eu dei 2. Olha, a gente já precisa começar a trabalhar aí, hein? Para mim mesma, eu só passei. Posicionar os pés alternadamente no degrau, fui bem. Permanecer em pé com o pé na frente, eu dei 3, porque também fui eu quase perdendo o equilíbrio. Já tô Não. E permanecer em pé sobre um pé, eu dei 3, porque também pedi o equilíbrio. Não consegui. Esses pontos? Aqui na minha soma deu 50. Não, assim, né? Foi como eu falei, abaixo de 36 é 100% de risco de queda, mas 50, né? Ó, vamos olhar lá de novo, olha aqui. 50, você já tem um risco, né? Então, a gente precisa analisar, né? Porque, assim, por que era interessante, né? Vocês fazerem. Então, a gente já tem aqui 2 relatos, né? Então, por exemplo, o Vini, a intimidade. O Vini, ele tem algo que justifique. Ele tem o ato, né, da prática esportiva, ele sofreu um trauma. Agora, por exemplo, a gente tem que investigar o porquê. Isso é o quê? É um déficit, é uma fraqueza muscular, é um problema neurológico, né? Então, não é normal, né? Então, são coisas que com a fisioterapia a gente consegue melhorar porque já foi identificado essa dificuldade, 50 está baixo, né? Então, digamos assim, não está nada, né, com 100% de risco de queda, mas já me mostra que você tem esse déficit. Então, a gente precisa investigar. É o que? É um problema neurológico? Professor, o que pode ser um problema neurológico? A gente, no cérebro, tem uma área chamada labiríntica, né? Uma área que corresponde ao labirinto, né? Que também está relacionado com quem? Com a audição, né? Com o equilíbrio. E se eu tenho ali alguma, não digo doença, se eu tenho ali já alguma alteração, né? Não quer dizer que eu tenho uma labirintite, por exemplo, mas se eu tenho alguma alteração, eu já preciso começar a tratar, por quê? Né? Então a gente está entendendo, aprendendo que essa área é responsável pelo equilíbrio, mas ela também é responsável pela audição, né? Então, pode ser que lá na frente você comece a apresentar também problemas em tudo que essa área é responsável, né? Então, é importantíssimo, né? A gente já fez essa avaliação e já viu que tem alguma coisa para ser tratada, né? Mesmo que com uma ideia preventiva. Ó, né? Desculpa aí invadir a sua intimidade, mas, por exemplo, antes de você fazer essa avaliação, né, em si mesma, você achava que você tinha, né, dificuldade de equilíbrio? Eu tenho um pouco, principalmente nos ônibus, né? Quando eu tô em pé, eu sempre vou acompanhando o movimento do ônibus. Quando vai para um lado, eu tô junto. Vou pro outro, gente, eu pareço uma bola. Vou para um lado pro outro. Não consigo ficar muito tempo na mesma posição. Olha, e antes da gente fazer essa avaliação, né, isso já te incomodava? Porque, o que eu quero dizer, são achados, né? Então, a gente pega você e faz uma avaliação, né? A gente faz para treinar, para praticar. E acaba achando que, eu não tenho nada, não vou achar nada. E acaba percebendo que sim, né? Daí você já começa a associar, eu tenho realmente uma dificuldade para andar no ônibus, eu tenho uma dificuldade, né, de repente para tomar banho, eu não posso fechar os olhos, né, quando eu vou lavar lá o meu cabelo, porque eu desequilíbrio. Então, isso daí é algo que a gente tem que ficar atento, né? Desculpa perguntar, quantos anos você tem?
Eu tenho 22. Meu Deus, outra que podia ser minha filha novinha, né? Então, conforme, né, as nossas células vão envelhecendo, é um processo natural, né? A gente tende a se enquadrar nesse processo. Mas quando é muito precoce, já é um motivo para investigar o porquê que isso tá tão precoce, né? Então, realmente tem que olhar ali, tem que analisar direitinho o porquê que tá esses movimentos comprometidos, né? Então, por exemplo, pessoas que têm labirintite, tem esse déficit, né, de equilíbrio, tem a audição um pouco alterada. Não, eu escuto bem, mas começa a observar, né? Por exemplo, se alguém vai falar com você, você já começa a virar a cabeça, né? Tipo, virar o ouvido para conseguir escutar o que a pessoa fala, né? E isso é intuitivo, né? Você faz e você nem percebe que faz, né? Se você tem zumbido, né? Aquele zunido no ouvido. Então, pode ser aí que a gente tenha uma labirintite, né? E labirintite não tem, assim, idade, né? Diferentemente de riscos de quedas como idosos, né? Então, é bom a gente ficar atento aos sinais. Quando a gente voltar, eu vou repassar essa avaliação um a um aí, porque eu já estou ficando preocupada. E a Pamela? A Pamela fez, Pamela? Você chegou a fazer? Bom dia, eu não consegui fazer, professora, porque minha mãe está trabalhando todo dia e eu fico com a minha irmãzinha e ela não deixa fazer nada. Ai, Pamela, que notícia boa, sua mãe está trabalhando. Eu tô tão preocupada, meu Deus, eu imagino, né? Todos estamos. Que bom que a sua mãe está trabalhando, tanta gente perdeu emprego, tanta gente em casa, é desesperador. Quantos anos tem a sua irmãzinha? Tem 8 meses. Ah, não dá para fazer nada. Realmente não dá para fazer nada. Só quem tem filho pequeno sabe, né? No caso não é filho, é irmãzinha, não dá para fazer nada. Mas tudo bem. Mas ficou alguma dúvida em relação a essa prática, né? Ficou aí alguma coisa que eu possa ajudar, esclarecer? Não, professora, mas assim, em relação à atividade, eu acho que eu também ia tirar mais ou menos os 50, porque eu tenho umas dor no joelho que eu já fui a alguns médicos que falaram que era normal, que era por fase de crescimento. E às vezes trava, quando eu subo algumas escadas dói. Mas como é que pode, né? Normal do crescimento. Quantos você tem? 19. Você vai crescer mais do que? Vai crescer não, minha filha, não vai crescer mais nada não. Esses médicos aí não sabem o que dizer e fica... não, tem que investigar tudo certinho, né? É aquilo, né? É muito mais fácil falar que é normal, que tá tudo certo, ao invés de olhar e tratar. Não tem nada de normal, né? Não é para ter dor, né? A dor do crescimento, principalmente na mulher, ela é aquela dor que vem antes do período menstrual, tá, gente? Né, eu tô fugindo um pouquinho da aula, mas compete aí vocês, futuros doutores, fisioterapeutas, a saberem disso. Então, a mulher, ela tá em desenvolvimento, ela tá em crescimento, né? Mas depois que vem a menarca, né, a primeira menstruação, ela é como se as epífises, né, as extremidades ali dos ossos parassem, né? Então, até esse período, né, que vamos colocar aí o mais tardar, contempla aí os 15 anos, né, mas a média é de 13 a 14 anos, ou até mais cedo, né, hoje tá tudo tão precoce, aí a mulher não cresce mais, né? Então, até uma situação que é bastante ponderada, né? Quando percebe que corre risco da menina menstruar muito cedo, precocemente, porque depois que ela menstruar, dificilmente ela vai crescer, né? Então, essas dores do crescimento, ela no máximo dura em torno, no máximo, dos 15, 16 anos, né? Então, se você já tá aí com 19 anos, seria
interessante, né, que o médico pedisse o quê? Um exame de imagem para analisar como é que está a estrutura, porque não é normal, não é para estar doendo, né? Você já cresceu, então ele tem que investigar, porque ainda que é uma fase que é muito mais fácil de tratar, né? Você imagina, né? Você engravida, ou se você tem um aumento de peso, o seu joelho vai te trazer uma dor que pode ser até incapacitante, né? Então, tem que investigar, ele tem que dizer o motivo disso, né? Tanto prova é que é incapacitante que você, né, só de ouvir aqui a nossa conversa, vamos dizer assim, você já se auto-identificou ali com uma possível nota entre os 50. Então, já está te trazendo, né, algumas limitações, alguma dificuldade, tá bom? Então, não é normal, tem que investigar. Ele dói constantemente? Pamela? Ele dói constantemente o seu joelho? Só quando tá frio. Né, que nem o Vinícius, né? Ele faz uma atividade, ele machucou, agora o seu não era para estar assim. Bom, a gente, né, voltando, a gente vai repassar isso, a gente vai ver, né? Mas isso daí não é para estar. E você tem dor na coluna? Na coluna não, é só o joelho que dói. Você nunca torceu, nunca teve nenhum problema? Não. Realmente não é dor do crescimento, não. Bom, mas aí a gente. Então, o interessante, né, da gente poder estar praticando isso, né? Então, eu colocaria a Pamela e o Vinícius aí para fazerem juntos, né? Então, cada um, além de. Oi? E o pé esquentado, nada, é normal? Oi? O pé dá uma esquentada, às vezes, é normal? Eu não entendi. O pé esquentado? Não, ele esquentar às vezes, que tem hora que o meu fica quente, do nada. Não é normal. Isso daí é algo que está envolvendo a circulação. Ele esquenta e formiga? Ah, não, ele só dá uma esquentada e depois fica normal. Você não fraturou? É que assim, foi num campeonato na cidade interior. Aí o médico que olhou era bem, né? Bem Entendi. dante. Nem quis olhar direito. Não, assim, quando a gente vê diferenças de temperatura, quando a gente vê diferenças de sensibilidade, possivelmente houve um comprometimento vascular ou um comprometimento de nervo, né? Então, tem outros testes específicos, né, para a gente diagnosticar isso. Mas é óbvio que não é normal, né? Aí a gente precisa ver se no momento que esquenta, se fica vermelho, né? Precisa ver se no momento que você sente, né, esse membro esquentando, se você nota, mesmo que discreto, né, a presença de um edema, de um inchaçozinho, né? O ideal é fazer como eu falei para a Pamela, uma radiografia para a gente ver como é que estão as estruturas ósseas. E se você fraturou e não consolidou essa fratura? Ah, professora, mas já tem um ano. Pode ser que ela tenha calcificado e à medida que ela calcificou errada, né? Porque não estava imobilizada. Então, a gente tem que investigar, mas não é normal não, né? Eu não quero assustar porque eu não estou aí olhando, mas não é normal, né? Então, por exemplo, você fala assim, professora, você tem o seu dedo, você já torceu, já torci, ele esquenta do nada? Não, não esquenta do nada, tá bom? Então a gente precisa aí, quando voltar, fazer uma avaliação de todos vocês, viu? Vou te falar, gente, pelo amor de Deus. Obrigado. Imagina. Tá bom, gente? No mais, né?
mudando aqui de assunto um pouquinho, foi tudo bem nas provas, né? Vocês conseguiram a nota? Como é que foi? Tá todo mundo bem? Alguém ficou com algum problema? Aí alguém ficou de exame? Pelas minhas notas, eu não fiquei. Graças a Deus. Arrasou. Ó, pessoal, eu tenho aqui, então, né, um videozinho, né, da prática do Tai Chi, tá? Eu vou passar ele para vocês, tá? Como eu falei, não é um vídeo próprio, é um vídeo engraçado, que eu sempre dei essas aulas práticas, né? A gente nunca imagina o que vem lá pela frente. Eu podia ter gravado, né? É muito mais fácil eu pedir os direitos autorais dos alunos, falar, gente, posso apresentar? Né? E eu tô desde 2014 aí na faculdade, quantas e quantas vezes eu não dei essa prática e nunca me preocupei em gravar, né? Quem ia imaginar que a gente ia passar pelo que a gente está passando hoje, né? A minha mãe, ela fala uma frase que eu tô usando para mim agora. Ela fala, nossa, vivi para ver isso, né? Porque o mundo parou, né? É algo assim que foge à realidade, é surreal. Enfim, nunca gravei as minhas aulas, né? E aí tô tendo que apelar aos recursos da internet, né? Então, os direitos autorais são da internet. Vou colocar aqui rapidinho para vocês, tá? Só para a gente entender o quanto é importante a gente avaliar o equilíbrio, né, dentro da prática do Tai Chi Chuan, né? Deixa eu pôr aqui. Ó, pessoal, vou abaixar aqui um pouco o volume. Cadê o meu volume? Achei meu volume. Né? Então, tá aparecendo aí para vocês, gente? Mais importante que todos os movimentos. Sim, professora. O movimento não vale mais que este que tinha. Por causa deste interior de imã de terra pegando-nos. Só aquela energia pegando nosso planeta, pegando nosso. Então nós temos que inspirar, espera. Se vocês quiserem praticar, fazer junto, é interessante. Então, né? Se vocês puderem fazer, façam juntos. Percebam aí que tem uma flexãozinha de joelho, né? A base alargada. A base, no caso, os pés, né? Estão afastados. Só nessa, muita gente já desequilibra. Esta parte, cada tem que praticar. Este vai deixar seu interior. Mínimo, você tem que ter paz. Se poder, alegre. E tem esperança. Não poder, inteiro não prepara, já entra no movimento. Outro, né? Nós tem este movimento, significa, este inspira e expira. Mas nós faz este. Outro inspira, expira. Este mal frente. Outro inspira, expira. Este outro mal frente. Este significa nós cultiva uma coisa, mas dentro tem três: corpo, mente, espírito. Não por isso decora este, decora que você até morreu não vai decorar tanto. Sim, tem muito mais esta coisa, né? Pouquinho aprende bem é importante. Né? Depois do resto, né? Este também deixa você interior tem muito calma, olha. Não tem pressa de decorar este, decora aqui, este. Outro, né? Sempre usa a mente. Não pensa nada, outro, mas só pensa. Deixa seu
inspiração, expiração, sempre tem natureza, muito natural, né? Outro, seu corpo tem que circular bem sangue e energia, corpo inteiro. Este tem jeito de abrir mais um pouco. Coloca peso aqui, gira a cintura. Braço vai junto. Peso aqui, gira. Depois se sente perna e tem muito movimento para devagar esquenta seu corpo, né? Mente sobre o corpo e tem automassagem, né? Esse automassagem cada um poder, como mostra, faz massagem. Agora eu vou chamar um especialista, doutor Aristein, para um pouquinho explicar sobre essa massagem, porque total sou uma hora. A automassagem é uma prática em que a própria pessoa vai fazer uma atividade, uma autoterapia, um autocuidado. Então, normalmente, a gente começa esfregando uma mão na outra, aquecendo as mãos, preparando-as para essa atividade. Em média, a gente esfrega uma mão na outra 36 vezes. Mas isso depende da temperatura do dia, da estação do ano, desses fatores. E existem várias formas de se fazer essa automassagem. Cada um pode elaborar a sua própria rotina. Normalmente eu começo do alto. Aí colocando-me de pé, os pés enraizados no chão, em contato firme e íntimo com a terra, o alto da cabeça apontando para o céu. E é aí que eu começo, batendo levemente a ponta dos dedos no alto da cabeça. Daqui, descendo, cobrindo todo o crânio, as laterais, a parte anterior, a parte posterior. E de vez em quando a gente volta a aquecer as mãos. Esfregamos o rosto. Inicialmente, a pele do rosto. E depois mais profundamente, procurando sentir o relevo dessas estruturas que existem abaixo da pele. Os ossos, os músculos, as articulações, tendões, gengivas, dentes. É uma massagem mais profunda. A cabeça é uma região importante porque vários dos órgãos dos sentidos estão localizados nela. Então nós temos os olhos, os ouvidos, o nariz e a língua, no caso, para o paladar. E aí a gente cuida de cada um desses órgãos dos sentidos. Então na cabeça, os olhos. A gente aquece bem as mãos. E quando a gente sentir que elas estão bem aquecidas, a gente coloca as mãos em concha e cobre os olhos, transmitindo esse calor acumulado na palma das mãos para os olhos. E ao mesmo tempo, observando como que os olhos se sentem nessa situação. Em repouso, sendo acolhidos, envolvidos por esse calor que vem das mãos. E a gente continua fazendo a massagem dos olhos, agora concentrando na ponta dos dedos. E utilizando a ponta dos dedos, a gente vai pressionar o globo ocular muito suavemente, toda a volta dele. Por baixo, por dentro, por cima, por fora. A gente descansa, pisca um pouquinho, olha em volta,
Experimenta a sua visão de maneira consciente, não como quem passa os olhos de qualquer jeito, mas alcançando o que está mais distante, o horizonte, as árvores, as pessoas em volta, o gramado, o seu próprio corpo, a ponta do nariz. E continuamos. Outro órgão do sentido, localizado na cabeça, é o ouvido. E nós temos dois, um de cada lado. A gente começa de fora, separando o indicador do dedo médio, encaixando a orelha nesse espaço e a gente esfrega. Algumas vezes. Depois a gente puxa a orelha. Na acupuntura, a orelha tem vários pontos, tem mais de 200 pontos, cada um relacionado com cada função corporal, com cada parte do corpo. Então, a gente massageando a orelha vai estar, de certa forma, estimulando todo o corpo. Então, pressiona, puxa, torce a orelha um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Termina dobrando a orelha, fecha o ouvido com a ponta do dedo, vibra, dá uma paradinha, e a mesma coisa que você fez com a visão, agora você vai fazer com a audição. Percebendo os sons à sua volta. Pássaros, grama sendo regada, alguém caminhando, as folhas secas caindo. Um momento de silêncio, enquanto você retorna à sua respiração normal. Aquece as mãos mais um pouquinho e aí a gente vai para o terceiro órgão do sentido, o nariz e o olfato, e todas as funções associadas ao nariz. Aí existem 3 formas de massagem importantes para o nariz, bastante indicadas naqueles casos de rinite e de sinusite crônica. Primeiro, alisando o nariz, bem suavemente com as pontas dos dedos. Depois pressionando, a segunda. E aí pressiona também acima das sobrancelhas, por baixo dos olhos, ao longo do nariz. E a terceira massagem é sobre um ponto específico aqui na lateral das narinas. A gente pressiona, gira 18 vezes para dentro. E 18 vezes para fora. E respira, uma respiração funda, sentindo o ar entrando e saindo do seu nariz, o seu pulmão sendo renovado totalmente. Todo o ar velho, antigo, sai, o ar novo preenche totalmente o seu pulmão. A língua é mais um órgão do sentido, mas ela ficou incluída quando a gente fez a massagem sobre as bochechas. A gente movimenta a língua ao mesmo tempo. E aí a gente pode descer pelo corpo, cuidando ou de cada parte particular, ou se alguém tem algum problema maior em alguma articulação, massageia mais aquele lugar. Mas a gente pode também fazer uma abordagem mais geral, aquecendo a mão. E aí a gente começa circulando todos os meridianos. Os primeiros meridianos começam na região anterior do tórax, descem pela parte de dentro do braço. Lá eles se conectam com outros meridianos que sobem das pontas dos dedos até a cabeça. Isso de um lado e do outro. Da cabeça, esses meridianos descem pela parte de trás do corpo até as pernas e sobem pelo lado de dentro das pernas. E a gente fecha chegando ao nosso centro, um ponto bastante importante chamado Tantien, que é sempre lembrado, o foco é sempre em cima dele durante a prática de Tai Chi. 4 dedos abaixo do umbigo.
E a gente coloca as mãos lá um pouquinho, respira fundo, selando essa etapa da prática, tendo consciência do seu centro, que é o seu início também. Nas mulheres é onde fica o útero, que vai gerar uma nova vida. E nós, à medida que nos formamos no útero da nossa mãe, é ali que a gente começa, daí que se estendem os membros, a região logo à frente do osso sacro, que é o osso sagrado. Inspiramos. E enquanto a gente respira, se acalma e relaxa, a gente faz uma varredura consciente de todo o corpo, observando a situação dele após a automassagem. Como ele está, se a gente está com o corpo mais revigorado, a mente mais atenta. E concluímos essa etapa. Então eu vou falar um pouquinho sobre o alongamento e o aquecimento. Então nós precisamos, antes de começar a nossa prática de Tai Chi, de aquecer as articulações e alongar, porque um dos objetivos do Tai Chi seria a busca da flexibilidade e do equilíbrio. Então, aproveitando a parte inicial da meditação, nós vamos direcionar a energia com a minha atenção. Quando eu estiver trabalhando o ombro, a minha atenção vai estar no ombro. Assim eu direciono a energia para esse lugar. Com isso vai aumentando a autoconscientização corporal. Então, por exemplo, a gente pode começar primeiro com o pescoço, uma das articulações, né? Então, primeiro para frente, para trás. Voltando ao centro, para um lado. Volta ao centro, orelha no ombro. Girando. Girando os ombros. Remada. Outro lado. Sempre concentrando no movimento que está fazendo. Aquecendo as mãos, trazendo o Qi do ponto central para a palma das mãos, aquecendo os rins. Transmite a sua intenção para aquecer os rins e continua o movimento da cintura. Outro lado. Flexionando, agora só o quadril embaixo.
articulação coxo-femoral. Trabalhando também o equilíbrio. Ainda trabalhando o equilíbrio, articulação do joelho e tornozelo. O outro. As extremidades, agora aquecendo as extremidades. Com isso, tem o retorno da circulação sanguínea. Ficando em cima um pouquinho. Solta. Com isso a gente aqueceu as articulações e agora a gente vai fazer um pouco de alongamento. Então começando, alongando para cima. Para trás. Do lado. Alongando as costas. Alongando o peito. Alongando o ombro. Gira olhando lá para trás. Mantenha a posição e gira a cabeça para frente. Troca. Esticando para cima e para os lados. Do lado. Mais uma vez. Com a mão, soco. Com os pés juntos. Abaixa um pouquinho. Calcanhares unidos. Abaixo da linha da cintura. Com os pés paralelos na largura dos ombros. Passa o peso para a ponta do pé e enrola para frente. Pode flexionar levemente o joelho. Solta.
desenrolando para cima. Mais uma vez. Balançando. Aquecendo as mãos. Massageando o joelho. Alongando a parte de trás da perna. Juntando. Alongando. Sempre até metade. Faltou alongar a perna. Buscando equilíbrio. Finalizando com pulso e tornozelo. Alonga. Bom, então, eu passei só a parte, né, de aquecimento, de alongamento, da parte de automassagem, mas o Tai Chi vai bem mais que isso, né, são aquelas séries que eu tinha passado para vocês, né, esse vídeo, né, foi como eu falei, é de direitos autorais da internet, né, eu nunca gravei um dos nossos alunos, né, nunca imaginei passar por essa pandemia, né, então peço licença aí para estar mostrando o vídeo para vocês, vai muito além, né, então esse foi o vídeo mais didático que eu encontrei, né, eu achei ele extremamente correto, ele vai muito a mais, né, até compartilho o link aí com vocês, mas tem vários outros, né, e aí, foi como eu falei, né, espero que vocês estejam fazendo juntos, né, porque são movimentos simples, são movimentos lentos, mas que ao ser executado, ele não é tão simples quanto parece, exige equilíbrio, né, exige concentração, eu lembro de ter dito isso em alguma aula e vou acabar repetindo agora, né, principalmente para as pessoas que têm dificuldade em desligar, né, parece que a cabeça frita, tá o tempo todo com preocupação, essa é uma atividade que para você, embora pareça simples os movimentos, não sei se vocês praticaram aí junto, né, com o professor, embora pareça simples, ele não é simples, né, a gente tem que parar para pensar, se concentrar, para organizar e executar o movimento. Logo,
né? É um momento onde eu não penso nos meus problemas. Por quê? Eu preciso direcionar as minhas energias, a minha concentração para conseguir executar esse movimento, né? Então, quando termina a série, que você para e pensa, nossa, né, eu realmente consegui me desligar, né? Por isso que a gente fala que não trabalha só corpo, trabalha a mente também, né? Então, eu insisto, embora os exercícios aparentam, né, ser simples, e não são, exige equilíbrio, exige força, né? E para você executá-los, né, a gente tem que o quê? Se concentrar. Então, é um momento que a gente consegue desligar o cérebro, né, das nossas preocupações cotidianas, diárias, e conseguir executar o movimento. Certo, gente? Né, o vídeo é mais extenso, né, mas eu queria passar só a parte de automassagem, aquecimento e alongamento para vocês, tá? Se alguém tiver interesse, querer continuar assistindo, né, eu disponibilizo o link aí para vocês. Tem os vídeos, né, o nosso próprio vídeo, que tá lá depois da unidade 4, né, eu achei que não tinha necessidade de passar eles aqui com vocês, porque vocês podem assistir depois, né? Eu queria trazer alguma coisa diferente para vocês. Certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, eu me despeço de vocês. Uma ótima semana. Para quem conseguiu a pontuação aí, uma excelente férias, né? Espero de todo o coração e desejo que vocês fiquem bem, a família de vocês fiquem bem, né? Que tudo isso melhore, que a gente possa, né? Alguns de vocês eu já conheci pessoalmente, outros não, que a gente possa aí estar juntos o quanto antes, né? Para a gente dar continuidade, tá bom, gente? Então, um beijo grande, fiquem com Deus. Até. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não tenho. Então tá bom, gente. Um beijo. Até daqui a pouco. A gente se encontra. Tá bom, boa série. Tchau. Igualmente. Tchau, tchau.